E aí, Guilherme, tudo bem? Pensando em trocar seus equipamentos do seu kit ADC? Vou mostrar para vocês a substituição de cada um deles. Vou mostrar para vocês as vantagens e desvantagens desses novos equipamentos, ok? Vamos lá? E aí, Guilherme, tudo bem? O estojo do kit. Eu guardo eles quando volto para casa, né? E aqui estão. Nem sempre nós usamos todos de uma vez, né? Vai depender da situação. Vou explicar o porquê eu sempre carregar um brinquedo no meu ADC. Deixa eu posicionar aqui a câmera melhor. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui pela caneta. Essa caneta aqui todo mundo já conhece, porém, quando eu adquiri essa daqui, dessa marca, ainda não tinha em todo lugar, né? Hoje a gente encontra em toda a internet aí essas canetinhas baratas, né? Tem que lembrar que as mais baratas, não sei se vem realmente com essa ponta aqui de tungstênio, né? Ou seja, uma ponta que realmente vai quebrar um para-brisa, vai quebrar um vidro resistente numa situação de emergência, ok? Então, se vai comprar uma canetinha barata, você pode estar comprando ela só por estética e não por eficiência, né? E não funcional. Ela tem essa ponta aqui, como eu disse, de um metal muito resistente. Ela tem o seu corpo em alumínio também de qualidade absurda, né? Ela tem essa pegada aqui que deixa ela própria também para você usar como em uma situação de defesa urbana, aí, de defesa geral, né? Quem gosta aí dessa parte. E tem a caneta também que você vai substituindo. A minha eu já perdi as contas de quantas vezes eu já substituí esse tubo, né? Mas por que eu devo substituir essa caneta, já que ela é tão boa? E olha que tá difícil de eu me desapegar dela, porque essas novas canetas, embora elas tenham mais funções, ou seja, elas sejam mais funcionais, multifuncionais, essa daqui ainda me dá assim, para minha situação, ela me dá um conforto melhor. Ela me dá por exemplo, as novas canetas, ela vem com a laminazinha, vem com a lanterna, uma pequena lanterna. Porém, eu gosto de usar esse outro equipamento aqui, que você deve pensar, usar um relógio, canal de sobrevivência, usando um relógio desse moderno, né? Qual é a eficiência desse aparelhinho aqui? Pô, a eficiência para mim é que ele tem uma lanterna aqui de, vamos dizer, 3 lumes. Na verdade não é uma lanterna, é uma luminária, né? Ele tem uma luminária aqui de mais ou menos uns 3 lumes. Não sei se vou conseguir focar aqui, tá vendo que tem o desenho de uma lanterninha? E isso ilumina muito bem no escuro, numa situação de luminosidade muito baixa. E a autonomia desse relógio com essa luminária é muito alta. E se tem luz e tem autonomia, para mim vale a pena você ter esse equipamento. Então eu não abro mão desse equipamentozinho aqui, porque eu vou ter uma luminária durante muitas e muitas horas. Numa situação de emergência, essa luminária aqui pode me dar digamos assim, uma assistência muito grande, até eu conseguir pegar uma lanterna, digamos, quebrou o carro, tá no meio da autoestrada aí, você vai conseguir
tem uma iluminação até você conseguir pegar o seu kit ali no carro, a sua luminária principal ou a sua lanterna principal, ok? Então sim, está amarrada no seu braço e é um ótimo equipamento. Comecei falando da caneta, mas já expliquei o porquê de eu usar esse equipamento DDC aqui atual, né? E esse é um equipamento atual, eu não vou substituí-lo porque ele já é um equipamento atual. Eu posso substituir ele por um equipamento melhor do que esse aqui, ok? Mas do mesmo tipo de equipamento. Não vou mudar o tipo de equipamento porque ele já está atualizado. No caso desse aqui, isso aqui é uma peça pessoal que eu uso, né? Quem tem barba é uma peça de uso diário, né? Tem sempre que estar no bolso, não ocupa praticamente espaço nenhum. E quanto à caneta, voltando para a caneta, essa caneta que você desmonta aqui, ela tem uma pequena laminazinha, é muito útil, no uso diário, numa situação, eu não sei se é uma lâmina suficiente para você cortar uma carne, né? Você está tendo que almoçar dentro do seu carro, ou tendo que parar para comer alguma coisa, muitas vezes o seu canivete ele vai servir para esse tipo de situação. Você cortar uma carne, então eu realmente não preciso de uma caneta que tenha uma laminazinha, uma pequena lâmina, né? Ela pode servir como um bisturi? Pode. Para você fazer algum procedimento que você precise realmente de uma laminazinha bem afiada, vai. Se você não quer mais usar o seu canivete, se você acha que não precisa usar o seu canivete, que seria um equipamento mais primário, você pode optar por uma caneta mais atualizada do que essa, que venha com a laminazinha e que venha com uma pequena luminária, se você também não gosta de usar relógio, né? Então você vai ter que atualizar esse equipamento aqui. Uma coisa que eu acho necessário nos dias de hoje, principalmente com esses carros elétricos, você ter um equipamento que você possa quebrar um vidro para poder sair do carro, né? Eu já vi vídeos aí de carro incendiando a bateria e você tá preso e as pessoas tentando quebrar um vidro, um para-brisa do carro. Ele não parece ser tão fácil de quebrar como são nos filmes, né? Não é dessa forma. Você tem que achar uma pedra muito grande para você quebrar um vidro, um para-brisa de um carro, ou pegar um pedaço de madeira muito resistente, né, muito sólido, para você poder quebrar um para-brisa do carro. Senão você não vai conseguir quebrar, você vai ficar batendo, não vai quebrar. Se o automóvel encher de fumaça ali, pode ser tarde demais. O incêndio dessas baterias é muito rápido e muito forte. E tem outros casos também, tem casos que você encontra um automóvel aí com um animal de estimação preso dentro do automóvel, esquecido, né? E até casos que já aconteceu de crianças, de bebês esquecidos dentro do automóvel. Então, se você pode ter uma caneta dessa com uma ponta que quebra, um para-brisa, é um equipamento que vale a pena você ter no seu automóvel, junto ao seu corpo, entendeu? Não só dentro do seu carro, mas junto do seu corpo. Afinal de contas, na hora da adrenalina, na hora da emergência ali, você esquece até o que está junto do seu corpo, quanto mais onde está guardado esses equipamentos, né? Em caso de inundação, se o carro está embaixo d'água, caiu e começa a submergir muito rápido, você, na hora do pânico ali, você não vai encontrar seus equipamentos. Então, tá aqui o porquê desse equipamento ser tão eficiente e porque você poderia substituí-lo, digamos assim, né? Se você acha que esse não é mais atualizado, não é mais eficiente, se você precisa de um que seja mais multifuncional do que esse, né? Que tem uma lanterna, que tem uma laminazinha, então deve substituir. Eu vou adquirir um novo equipamento desse, mais atual, para mostrar aqui no canal, ok? O próximo item que eu vou atualizar será esse aqui. Eu já tenho vídeo no canal dessa ferramenta aqui, desse canivete. Ele realmente é um equipamento de extrema qualidade, aço inox, nunca oxidou, mesmo eu morando numa região litorânea,
não tem nenhum ponto de oxidação nele. E essa trava aqui que tá, essa trava aqui tá 100% eficiente depois de todos esses anos. É uma trava muito eficiente, muito forte, ainda está com muita pressão, né? Line lock, muito eficiente. O clipe, absurdamente eficiente, forte ainda. Ou seja, a única coisa dessa lanterna foi que eu perdi um parafuso aqui dela e não consegui substituir. Mas não fez falta nenhuma, até porque ela tem vários parafusos aqui que segura essas duas placas aqui de aço também, né? Ou seja, é pesado, mas foi o que eu optei, vantagens e desvantagens, né? Eu vou substituir por um mais leve e menor, né? Eu acho que na situação urbana eu não preciso estar com esse equipamento, mas eu vou deixar ele no meu kit ADC, porque o kit ADC é para isso, é para você pegar aquele equipamento para usar dependendo das condições que você precise, né? Olha aqui que eu falei, o canivete ele vai substituir uma faca para você se alimentar, mas esse equipamento aqui, ó, ele é um equipamento 3 em 1, ou seja, você com apenas um equipamento desse, você tem colher, garfo e a faca para o seu dia a dia. No meu dia a dia, esse equipamento aqui é usado demais, embora ele não tenha praticamente nenhuma marca de uso, né? São poucas as marcas de uso que ele tem, ainda está cortando muito bem, já está fazendo a sua função, ou seja, tipo de plástico muito resistente. Tem vídeo no canal também desse equipamento. E mais um equipamento que eu adquiri na época que não tinha vários equipamentos desse aí baratinho no mercado, né? Então hoje tem você vai na internet aí, você encontra nos sites de venda aí vários equipamentozinhos desse aqui, baratíssimo, né? Aí você vê se realmente tiver qualidade, vale a pena, né? Esse daqui eu adquiri dessas marcas porque na época era o que tinha de qualidade, ok? E já está há muitos anos. Precisa atualizar. Olha, tem outros equipamentos que são mais compactos do que esse. Esse é um pouco grande, se você olhar aqui, comparando com os outros equipamentos, ele é realmente um pouco grande, né? Você, para usar ele, você pode tirar ele e usar aqui. Ele passa a ser 2, mas você vai conseguir colocar no bolso aí, bolso da sua camisa, e você vai poder utilizar ele sem muito volume, ok? Mas dá para substituir também. Eu vou adquirir um novo equipamento para mostrar aqui no canal, então eu vou dar uma atualizada nesse equipamento. Embora não vou me desfazer deles, né? Vai continuar no kit, mas eu tenho que atualizar, né? Não tem como não atualizar, porque os novos equipamentos eles são muito mais multifuncionais, ele tem muito mais outros equipamentos acoplados no mesmo equipamento, então não tem como você não atualizar, ok? Esse equipamento aqui eu preciso atualizar também por um mais eficiente, né? Esse aqui eu uso basicamente só por causa da lanterna, mas eu preciso de um com GPS, esse não tem, né? A marcação dele não é exata e eu preciso de um GPS para poder fazer as corridas, né? Tá sempre aí ajudando na eficiência, na preparação do corpo, né? Afinal de contas, nosso corpo é que acopla todos os nossos equipamentos, então precisamos estar treinando o nosso corpo, obviamente. Explicar o porquê que eu uso esses carrinhos aqui no meu kit de ADC, né? Eu tô sempre usando. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Tô sempre usando um ou outro. Eles estão bastante desgastados já, né? É que eu tenho sempre que andar com esse equipamento também, como ADC, porque eu tenho um filho autista. E muitas vezes um equipamento desse aqui, ele ajuda na hora da crise, né? Então você tem que estar sempre com um equipamento ADC aí
para situações de emergência. E no meu caso, é uma situação de emergência, às vezes ter um brinquedinho desse ajuda muito. Eu vou dar outro exemplo aqui que você pode ter. Se você tem um brinquedinho desse aqui e você passa por algum acidente de trânsito, onde tem crianças como vítimas, e você precisa usar, digamos, um torniquete na criança, ou fazer algum procedimento que você tenha treinamento para fazer. Óbvio que não dá para fazer algum atendimento pré-hospitalar mais avançado se você não tem conhecimento para isso, ok? Mas se você tem algum conhecimento que pode vir ajudar, então você tendo um brinquedo desse aqui no bolso, você vai distrair a criança, a atenção dela, para que você possa fazer esse procedimento, porque é muito fácil da teoria, né? Mas na prática, uma criança com sangramento massivo, com artéria cortada aí, uma veia cortada aí, e você ter que aplicar o torniquete numa criança agonizando, é bem complicado. Então, tá explicado aqui porque você sempre vai ver nos meus conteúdos aqui no meu kit ADC, eu tá usando uma ferramenta dessa, ok? Tá explicado. Ok, vamos a essa lanterna aqui. Quem tem aí 10 anos já de uso de ADC ou mais tempo, vai saber que essa lanterna é a lanterna padrão de uma lanterna de mão que é usada, né? É muito chamada de lanterna tática, né? Então, usada no seu kit ADC, no seu kit dia a dia. Por quê? Porque ela tem uma potência de lumes muito forte. Numa situação de emergência, de baixa luminosidade, você tem um equipamento que vai ali suprir você passar por aquela situação ali de uma forma totalmente eficiente. Porém, essa lanterna aqui, ela tem um pouco mais de conteúdo técnico, né? Essa lanterna aqui, ela é uma lanterna que na época que foi lançada, olha só, 500 lumes, né? Uma lanterna totalmente desatualizada para 2026. Por quê? Porque qualquer lanternazinha simples de mão tem um pouco mais de potência do que essa lanterna aqui. E essa lanterna era usada para situações de técnicas de baixa luminosidade, ou seja, de uso para você agredir a visão de alguma outra pessoa, para que ela tenha aquele desconforto ocular e você possa fugir daquela situação, ok? Ou reagir, né? Dependendo da situação que você vai usar. Para você ter ideia, naquela época, 500 lumens já era uma potência muito forte para que você usasse ela para esse tipo de agressão chamado fotofobia, né? Para quem não sabe o que é fotofobia, é exatamente você agredir as células dali dos olhos, para que cause aquele desconforto que o pessoal chama de jogar a lanterna para cegar a pessoa de forma mais leiga, né? Eu não estou aqui para dar uma aula sobre isso, mas eu já deixo a explicação mais técnica aí do porquê atualizar. Mas lembrando que essa lanterna aqui é uma lanterna voltada realmente para a defesa, né? Eu vou explicar porque essas lanternas atuais, multifuncionais, são lanternas realmente que você tem que ter no seu kit ADC, mas que não deveriam ser usadas como defesa, como o pessoal fala aí, ok? Se você vai usar uma lanterna, a sua potência máxima dela para uma situação de defesa, usando esse tipo de agressão, chamado fotofobia, como eu expliquei agora há pouco, você não deveria usar essas lanternas multifuncionais. Você deveria usar esse tipo de lanterna aqui, ok? Que é uma lanterna que, independente de quantos botões tenham,
Sempre que você apertar, ela vai lhe dar sempre a potência máxima e, obviamente, eficiente e eficaz para você chegar nessa fotofobia, ok? Se não, se tivesse vários botões, cada um com uma função diferente, ou seja, eu vou explicar de uma maneira mais objetiva. Se eu toco aqui, ela me dá a potência máxima. Se eu tiro o dedo, ela me dá uma potência máxima. Se eu clico, ela me dá uma potência máxima. E ela não tem nenhuma função. Se eu ligo, ela me dá potência máxima. Se eu desligo, ela me dá potência máxima. E se eu toco, ela vai sempre me dar potência máxima. Então, ela não tem outra função que não seja essa. Ela não vai me dar uma potência mais econômica, ela não vai me dar um estrobo, ela não vai me dar uma luz vermelha, ela não vai me dar uma luz UV, ela vai sempre me dar a potência máxima. Por isso que ela é uma lanterna que você pode usar para defesa, né? Claro que ela tem outros, digamos assim, ela tem outras condições para você usar ela para defesa, né? Ela tem uma resistência à água, ela tem uma resistência à queda, né? Então ela é uma lanterna, de fato, ela tem um LED sem zoom, sem lente, ok? Que é vidro, ou seja, ela de fato é uma lanterna que é feita para você usar como defesa, para você usar essa agressão, tecnicamente chamada de fotofobia, ok? Onde você vai jogar a iluminação nos olhos dessa pessoa e essa pessoa vai ter esse desconforto ocular, né? Gerando essa agressão nas células da retina ali, que vai gerar essa agressão, esse desconforto ocular, para que você possa sair, ter alguns segundos de vantagem para você se deslocar, para você conseguir fugir de uma situação ou para você reagir a essa situação, né, a esse ataque. Ou seja, aí tem que se ter muito cuidado com essas novas lanternas atuais. Por quê? Porque essas lanternas atuais, elas têm multifunções, elas vão servir para situações de emergência e de sobrevivência. Elas têm muita autonomia, muita potência, elas têm luz UV, elas têm luz vermelha, elas têm laser. Eu vou fazer um review, a minha ainda não chegou, né? Eu comprei, mas ela está demorando para chegar, mas ela deve estar chegando já essa semana que vem. Então eu vou fazer a substituição desse equipamento pela lanterna mais atualizada e vou mostrar a vocês todas as funções dessa lanterna atual, dessas lanternas. Essas lanternas mais atuais são lanternas que parecem a espessura desse canivete aqui, ó. Elas são lanternas planas, né? São lanternas finas, são lanternas que você pode usar no bolso. Elas têm como você substituir a lanterna de cabeça, né? Elas têm clipe para você usar no boné, né? Vocês vão poder colocar na aba do boné, tanto na parte de baixo como na parte de cima, e vocês vão poder usar ela como lanterna de cabeça, ou seja, vocês vão usar ela com as mãos livres, ok? Vocês vão poder usar também ela no bolso da camisa, ou seja, presa na mochila. Vocês vão poder usar ela como alerta, vocês vão poder usar numa situação que o seu carro quebrou numa autoestrada. O tempo de você pegar um triângulo, pode vir outro carro e bater em você e gerar uma série de causar um acidente pior, entendeu? Um acidente que não teria a princípio vítimas, pode vir a causar um acidente com vítimas. Ou seja, você com uma lanterna dessa atual, você pode já acoplar, ela vem com uma parte magnética, você já aconteceu o acidente, o carro quebrou no meio da pista ali, você já pega, cola em cima da lataria do carro ali, liga o modo de alarme, ou seja, um carro a quilômetros de distância vai poder visualizar que tem um acidente na pista. Ou seja, de fato, é muito importante você ter uma lanterna atual, ok? Digo isso porque eu já estava precisando me atualizar há muito tempo. Eu vou fazendo isso aos poucos, vou atualizando cada item desse, fazendo materiais aqui
no canal. Não vou me alongar muito nesse vídeo, embora tenham algumas explicações técnicas e mais detalhadas, né? Esse é o intuito desse canal, sempre dar algumas explicações mais detalhadas. Existem outros tipos de lanterna que eu preciso, sim. Eu acho que aquela lanterna tipo cotovelo também é uma lanterna muito boa para se ter, né? Você pode ter uma lanterna dessa atual plana e que tenha a cabeça da lanterna móvel em 90 graus ou até mais. Eu também tentei adquirir uma dessa, mas devido aos impostos e taxas que ainda, não sei porquê, mas ainda foi contabilizado, eu não consegui adquirir. Então eu adquiri uma mais atual, mas não é exatamente a que eu queria, né? Então eu vou ficar devendo, essa será a próxima que eu vou comprar. Também vou mostrar algumas outras lanternas como que o pessoal tá usando muito, né? São essas lanternas mais tipo a X4, né? Tipo a X4. Então vou mostrar algumas. Então eu pretendo adquirir essa lanterna atual. Infelizmente não foi a lanterna que eu queria, que seria a lanterna com, embora ela tenha tudo, né, que eu estava comentando aqui, mas ela não tem a cabeça móvel, né? Então eu vou também trazer conteúdo sobre essas lanternas também modernas, né? Tipo a X4, X1, S7, se eu não me engano, né? Ou seja, eu vou trazer também conteúdo dessas lanternas. Vou deixar um link aqui. Já estou fazendo uma parceria aí, né? Uma parceria aí para poder passar link para vocês com desconto, ok? E vocês vão poder adquirir também aqui no canal. Então é isso, pessoal. Como eu disse, não vou me alongar muito porque tem outros conteúdos que eu vou fazer específico para cada equipamento quando eu for trocar. Então esse daqui é para mostrar o porquê que realmente preciso trocar atualizar esses kits. Não quer dizer que você precisa descartar o seu EDC, mas você pode colocar equipamentos aqui. Por exemplo, eu vou continuar com esse equipamento aqui, caso eu precise para a situação que eu possa usar específica dele, né? Esse equipamento aqui, ele não é um equipamento que vai me dar autonomia, ele é 100% focado para eu usar ele para fotofobia, ou seja, para situações de defesa em baixa luminosidade. Ou seja, eu vou precisar de outra lanterna para eu usar no meu dia a dia, que seja mais voltada para emergência e sobrevivência, né? Que tenha autonomia, que tenha outras, que tenha multifunções. Mas eu não vou descartar essa lanterna caso eu precise dela. Lembrando que se você gosta de usar esse tipo de lanterna aqui, esse tipo de lanterna para causar fotofobia acoplada a outros equipamentos não ortodoxos, né, que eu não vou falar o nome aqui no YouTube, não convém, né, falar o nome desses equipamentos, mas a gente sabe o equipamento que eu estou falando, né? Essas lanternas que você acopla no equipamento, né, nesse equipamento não ortodoxo de defesa, é a mesma coisa que eu falei. Evite esses equipamentos que tenham várias funções. Se você está usando um equipamento para causar fotofobia, você tem que usar apenas esse tipo de equipamento, ok? Não tem que usar vários outros equipamentos ou equipamentos com várias outras funções. Use um equipamento que tenha apenas um toque e ele vai lhe dar a potência máxima. Esse negócio de que pode ser que eu toque e esteja... mas meu equipamento tem memória muito boa. Tudo bem, cara, que a máquina tem uma memória muito boa, mas você talvez não tenha uma memória perfeita, porque você, sendo uma pessoa, você pode vir a esquecer de deixar a lanterna no modo correto, e quando você for precisar, você não vai ter ela no modo realmente de defesa,
e aí já era, né, meu amigo? Não tem vida de videogame, não tem segunda chance. Por isso que eu bato sempre nessa tecla de lanterna para defesa é uma lanterna de potência única, sem várias funções, sem vários modos. É claro que no dia que lançarem uma lanterna com uma trava, eu vou até fazer uma parceria aí com um fabricante de lanterna e vou comentar sobre uma ideia que eu tenho para uma lanterna que fique 100% funcional para defesa e depois ela possa ficar 100% funcional para situações de emergência. Caso contrário, enquanto eu não achar esse tipo de equipamento, eu não vou indicar uma lanterna para você usar fotofobia com ela. Você usa fotofobia em uma lanterna específica só para isso. A outra você usa para o seu dia a dia, para emergência, sobrevivência, tenha sempre no seu bolso, porque de fato é uma lanterna indispensável, ok? Se você tem um equipamento, mesmo conselho, tem um equipamento que é a lanterna dedicada, você tem que usar a lanterna dedicada com a função específica para fotofobia. Se não, esquece. Esse negócio de ter lanterna de multifunções, tem uma lanterna no bolso. Não precisa ter uma lanterna acoplada ao seu equipamento de defesa, nem uma lanterna específica para isso, ok? Ou uma lanterna específica para isso. Não vai usar só lanterna de bolso para emergência e sobrevivência, para situações de defesa. Pode até usar, né? Se você não tem mais nada, fazer o quê, né? Vai usar o que tem. Mas eu deixo bem claro aqui que não é um indicado, não é a melhor opção, ok? Já pensou um canivete multifunções, você vai usar ele para defesa e quando você puxa, você abre um abridor de lata? Perfeito isso, né? Um canivete automático multifunção. Aí você aperta um botão e ele acende uma lanterninha na hora que você precisa da lâmina principal. E aí? Então, se você quer um canivete para defesa, você tem que ter um canivete específico para defesa. Se você quer uma lanterna para você usar fotofobia, você tem que ter uma lanterna específica para você usar fotofobia. Não tenta equipamentos, você não tem que ter o equipamento, mas você tem que ter conhecimento também, ok? Não adianta você ter um torniquete e você não ter conhecimento suficiente de como aplicar um torniquete. Torniquete é um equipamento que não é só você amarrar no braço, numa perna, nem de terceiros, nem auto-aplicando, você precisa ter conhecimento, porque é sim um procedimento de risco, né? Pode inclusive chegar até a óbito ou a perda de algum membro se você não souber usar ele da forma correta. Ou seja, precisa se ter conhecimento tanto para o equipamento como conhecimento de controle de hemorragia, conhecimento sobre os tipos de hemorragia. Ou seja, você tem que procurar um profissional da área de saúde ali, fazer um treinamento com ele, um curso, né, para que você possa usar os equipamentos. Você precisa ter um curso para poder usar um equipamento para situações de baixa luminosidade. Tem que ter, cara. Se você não tem conhecimento, o seu equipamento ele não vai ser eficaz. Também não basta você ter o equipamento se o corpo que você vai usar os equipamentos não estejam também em condições de uso, né? Então você precisa se preparar fisicamente. Então você sempre vai ter que procurar um profissional que tenha conhecimento para você usar da melhor forma possível seus equipamentos, tanto de EDC como seus equipamentos aí de emergência e de sobrevivência, ok? Eu sou o instrutor Albuquerque. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gostou desse tipo de tema, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo também com um pouco mais de informações técnicas, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá aquela força. O canal está começando, eu estou tentando fazer da melhor forma possível nas condições que eu tenho para que esse canal cresça e seja um ótimo parceiro para vocês, ok? Inscreve no canal, dá aquela força, compartilha, divulga, vai me ajudar muito. Obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.